é livre para todos os públicos. Olá, estudante do primeiro ano do ensino médio. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Estamos compartilhando desse espaço para que você, no período de isolamento social devido à pandemia do Covid-19, continue no pique dos estudos e não deixe de fazer grandes descobertas desse componente curricular tão importante que é a geografia. Na primeira aula, você se lembra que a gente disse sobre as fontes de energia. Dissemos sobre a conexão, energia, desenvolvimento e meio ambiente. Na aula de hoje, a gente vai falar especificamente da matriz energética atual. E o que a gente vai descobrir então e conversar na aula de hoje sobre a matriz energética mundial? A gente vai reconhecer quais são os principais, quais são as principais fontes de energia que são utilizadas nessa matriz, os pontos positivos e os negativos da utilização dessas fontes. Nós vamos conhecer e relembrar algumas energias alternativas e nós vamos também compreender, entender como é complexo para um determinado país fazer a escolha de sua melhor matriz energética. E nós vamos também refletir como nós, cidadãos que somos, podemos contribuir tanto com essa escolha quanto com o uso mais eficiente de energia. Hoje, a gente vai tentar pensar sobre essa perguntinha aí que está encucando esse jovem. O homem se tornou uma força de proporção geológica. Isso é uma frase dita por um cientista russo, o Vladimir Vernadsky. A gente vai dizer um pouco sobre isso, então guarde essa informação. Por que somos seres humanos com força geológica? Antes da gente responder a pergunta, vem comigo retomar o que a gente viu na aula anterior. Então, na aula anterior, definimos juntos o que é energia, que é aquela capacidade de produzir trabalho. Vimos que a energia, ela pode ser cinética, ela pode ser térmica, ela pode ser gravitacional, ela pode ser elétrica, química, radiante ou até mesmo nuclear. Isso vai depender do elemento que gera essa natureza que a gente utiliza e da forma com que essa energia é gerada. Naquela aula, vimos também que as fontes de energia, elas podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. Vimos que as renováveis, como o próprio nome já diz, são aquelas que, no nosso tempo biológico de vida, elas podem ser repostas. E que tipo de energia são essas? A força dos ventos, energia eólica, a energia oriunda do sol, energia solar, a energia da força das águas, hidráulica quando é dos rios, maremotriz quando é a força das águas do mar. Temos também como energias renováveis a biomassa, aquela fonte de energia que, como você viu, é extraída da decomposição de matéria orgânica. Vimos também que as energias não renováveis são aquelas que no nosso tempo de vida elas não conseguem ser repostas pela natureza, seja pelo tempo ou seja pelas próprias condições naturais. E temos como principais fontes de energia não renováveis os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, a turfa e o gás natural e o urânio. Sim, o urânio, aquele elemento químico usado na energia, como energia nuclear. Então, a gente viu também que matriz energética é esse conjunto de fontes de energia que um país tem disponível, geralmente em seu território,
para a garantia das atividades econômicas, das atividades de transporte e da geração de energia elétrica para as próprias residências. Voltando então naquela pergunta, por que o cientista russo disse então, por que Vladimir disse que nós seres humanos somos uma força geológica, estamos com uma força em proporção geológica? Justamente é porque nossa matriz energética mundial, ela está baseada em combustíveis fósseis, aqueles de origem não renovável. E 7 bilhões de pessoas fazendo uso excessivo desses combustíveis tem levado o planeta a um grande impacto. Então, quando a gente compara a ação dos seres humanos e compara a ação da natureza, e aí na lâmina você percebe, a nossa ação ela está maior do que todos os elementos naturais, mudando uma paisagem. Por isso, a gente vai ver lá quando estivermos resolvendo a questão do Enem, que há cientistas que acreditam que podíamos dar nome novo a esse período da história da Terra e poderíamos chamá-lo de antropoceno, ou seja, um período onde os seres humanos são aqueles que mais interferem nesse espaço natural. Mas como a gente sabe, a natureza ela não suporta, ela vai chegar num período de exaustão, em alguns lugares a gente já observa isso. Logo, é preciso pensarmos como mudar esse quadro. O consumo, então, para a gente retomar a ideia da matriz energética, o consumo de energia no mundo, ele tem como principais fontes os combustíveis fósseis. E aí vai ter destaque o petróleo, já discutimos, né? Além de todos os combustíveis, de todos os seus derivados, o plástico é um que faz a dependência do petróleo na sociedade urbana e industrial ser muito grande. O carvão mineral, aquele que veio da decomposição, do soterramento lá das florestas, que foi o primeiro lá da primeira revolução industrial, ele ainda é muito utilizado no mundo. E diga-se de passagem que ele é utilizado principalmente para geração de energia elétrica, porque nos países onde os rios são pouco volumosos ou não são rios de planalto, onde possuem quedas d'água, a energia elétrica é gerada em termoelétricas, ou seja, caldeiras são aquecidas com carvão mineral para que o processo de evaporação da água seja transformado em energia elétrica. Por isso, da geração de energia, né, elétrica no mundo ser relacionada a combustíveis fósseis. Então, temos uma matriz com mais de 80% das suas fontes baseadas em combustíveis fósseis. É claro que isso vai gerar impactos ambientais em diferentes níveis. Que níveis são esses, né? Como esses impactos dessa matriz energética são sentidos, baseado em combustíveis fósseis, são sentidos em diferentes escalas. Então vamos pensar juntos numa escala local. Na escala local, se a gente pensa uma grande cidade, o excesso de queima de combustível, principalmente pelo transporte, se o seu município é um município onde possuem indústrias, a geração daqueles produtos que aquela indústria produz também emite CO2, então a gente vai ter um excesso de poluição do ar. Uma poluição do ar que geralmente vai gerar problemas respiratórios nessa população. Além de gerar uma outra coisa em escala regional. Quando essa poluição ela se acumula numa escala maior, a gente tem a ocorrência de chuva ácida. E aí, cabe lembrar que toda chuva é ácida, só que o excesso de produtos químicos, né, liberados na combustão, na queima dos combustíveis fósseis, como o enxofre e o nitrogênio, eles combinados com as gotículas de água, eles aumentam muito a acidez da água da chuva, que às vezes não é percebida por nós, seres humanos, mas é percebida pelos monumentos das nossas cidades que começam a sofrer corrosão. Dependendo do nível da acidez, pode acontecer danificação em
áreas agrícolas. E em escala global, essa intensificação da produção de CO2 e os derivados aí da queima de combustíveis fósseis pode gerar o que a gente chama de aquecimento global. Então, aí na imagem você vê uma terra dentro de um micro-ondas, né, para a gente fazer essa analogia ao aumento da temperatura. Eu reafirmo que o efeito estufa é um fenômeno natural que garante a vida na Terra, porque é devido à presença de alguns desses gases estufa é que a gente tem a possibilidade da temperatura da Terra não ser abaixo de zero. Mas o excesso de poluentes nessa camada retém uma maior quantidade de energia. Logo, a gente começa a sofrer aqueles vários desequilíbrios, enchentes em algumas regiões, secas em outra, calotas polares derretendo, problemas ambientais que a gente tratou na última aula. E como é que a gente calcula, então, essa pegada ecológica humana? Ou seja, como a gente calcula essa marca, esse rastro que nós, seres humanos, estamos deixando nessa natureza, pensando que já estamos com força de transformação parecida em proporções daquelas geradas geologicamente. E aí, eu te convido a conhecer a pegada ecológica. A partir de 1990, pensando os problemas ambientais intensificados e pensando as questões ambientais, o mundo se organiza, os países se organizam e vão dar origem a esse conceito, a pegada ecológica, que considera qual que é a quantidade de recursos naturais ideal que a Terra consegue, o planeta Terra consegue suprir para esses bilhões de pessoas que somos nós. 7 bilhões. Então, a capacidade da Terra é de 1,3 hectares por habitante. Quando a gente pensa a massa hídrica, quando a gente pensa os oceanos, isso aumenta um pouquinho, vai para 1,8. E como é que essa pegada ecológica é calculada? Você pensa a utilização dos recursos, considerando as áreas florestais, considerando as práticas agrícolas, ou seja, o padrão de consumo de uma determinada população, ele é qual? Como que essa população se relaciona? Que tanto ela precisa de áreas agrícolas? Que tanto ela construiu dos espaços das suas cidades? Que tanto ela consome de recursos que vêm das florestas? A madeira, o próprio papel? O quanto ela consome de carne? Quanto a gente precisa de espaço para a criação agropecuária para alimentar essa população? E aí, a gente começa a observar que o problema está aqui, está nesse ponto. Existem países no mundo, nações desenvolvidas, onde a industrialização é muito intensa, que a pegada ecológica já é 3, 4, 5 vezes maior do que a Terra consegue suportar. Então, como a geração de energia, ela contribui para essa pegada ecológica maior do que o planeta pode nos dar de retorno. Então, quando a gente pensa a matriz energética, a gente está dizendo dos combustíveis fósseis. É de lá que a gente extrai os recursos para o transporte, para a produção dos vários bens que a gente faz uso, né? Então, se a gente observa aí no gráfico, eu já estou precisando de mais do que um planeta para conseguir garantir as mesmas condições de vida, ou seja, os mesmos hábitos de vida de algumas pessoas no mundo. E ainda vale ressaltar que as desigualdades, elas são grandes, né? Existem muitas pessoas, muitas famílias no mundo que não têm acesso, por exemplo, à energia elétrica. Então, é preciso pensar uma saída para que essa pegada ecológica ela seja uma pegada justa, né? Com o ambiente, mas também com a sociedade como um todo. Então, o uso industrial, do transporte, para a própria manutenção da nossa vida, eletricidade, enfim, nas nossas residências, a gente já faz uso, a média do mundo já é de 2,7 hectares, então, por habitante. Então, muito maior do que a Terra é capaz de suportar. Como é que a gente consegue, então, reverter
essa situação. Precisamos buscar iniciativas que façam com que a nossa matriz energética ela se torne uma matriz mais renovável. Algumas saídas são possíveis. Olha aí o nosso ícone da energia eólica. Então, a utilização de energia eólica, onde os países estão na área de convergência dos ventos, né? Porque é possível fazer esse estudo, descobrir onde os ventos são mais intensos, é possível fazer uso da energia eólica, da força dos ventos, para a geração da energia elétrica, por exemplo. Que países têm tentado fazer isso? Estados Unidos, Alemanha, Espanha. E se a gente for ver o potencial de geração de energia, é um potencial semelhante, por exemplo, à nossa hidrelétrica de Itaipu, que usa a força das águas para gerar a energia elétrica que a gente consome no Brasil e no Paraguai, né? Temos uma hidrelétrica multinacional aí, parte no Brasil, parte no Paraguai. Uma outra condição para reverter esse quadro é o uso da energia solar, que vem sendo bastante disseminado e utilizado na China e na Índia, né? São países que estão fazendo uso dessa energia solar. Uma energia que é cara na hora de implantar, mas é uma energia que se torna barata, limpa e viável ao longo do tempo. A investir em biocombustível, o Brasil aí sai na frente, né? Pensando o etanol, temos aí os nossos carros flex, né? Álcool e gasolina. Agora, como é difícil fazer as escolhas, alguns países muito pequenos ainda lançam mão de combustíveis não renováveis, como é o caso do Japão. Devido à sua dimensão territorial, ainda é utilizada a energia nuclear, que por mais que tenham muitos pontos negativos, é a que gera o maior volume de energia, tendo a condição de população e de território que o país apresenta. Então, para reduzir a sua pegada ecológica, eu te convido a ser um consumidor mais consciente. Então, pense sempre antes de comprar algum produto, eu preciso mesmo? Qual é a origem desse produto? Opte por participar de feiras de troca. Podemos trocar livros, podemos trocar roupas que de repente para nós não fazem mais sentido, podemos trocar jogos, livros, enfim, opte por fazer trocas ao invés de comprar. Reduza sempre o seu consumo e reutilize e recicle sempre. Agora, para a gente pensar como o Enem, para você que é estudante do primeiro ano do ensino médio e já está, né, no seu horizonte o Enem, como é que o Enem tem cobrado, então, essa questão de pegada ecológica e de energia? Em 2019, ele trouxe essa questão, né, na área de ciências humanas, dizendo sobre a pegada ecológica e discutindo um pouco daquilo que a gente já falou, né? Há uma possibilidade da gente estar num novo período geológico, o antropoceno. E aí ele pergunta, a concepção, né, de antropoceno considera uma nova existência. Essa existência, ela está associada a qual aspecto? A um aspecto eruptivo? Não. Não são os vulcões que estão gerando a modificação. Não são os tectônicos, que são colisões de placas, são terremotos. Não são os magmáticos, que têm a ver com o magma, com a segunda camada da Terra, interna da Terra. E nem os metamórficos. Então, a pegada ecológica está associada a fatores exógenos, ou seja, fatores externos causados por mim, por você e pela nossa sociedade. Na aula de hoje, então, a gente viu que a matriz energética mundial é baseada em combustíveis fósseis, né, petróleo, gás natural, carvão mineral, principalmente, e que já existe a busca por fontes alternativas e ela é uma necessidade eminente. A gente viu que a ação humana no planeta, ela precisa ser repensada, pois estamos atuando no planeta em proporções geológicas, ou seja, estamos com um poder de transformação tão intenso que estamos atuando de forma semelhante aos fenômenos naturais causados por vento, água, tremor de terra. E você, enquanto cidadão, junto comigo, tem o compromisso de auxiliar
num consumo mais consciente de energia. E eu espero poder contar com você. Então, se liga, porque juntos podemos salvar o planeta. Até a próxima aula!